informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 16 de julho, levando para vocês os seguintes destaques. Nova doença do milho demanda cautela e pesquisas. Projeto de lei modernizará crédito rural brasileiro. BNDES anuncia 20 bilhões para investimentos agrícolas. Senar faz cursos gratuitos durante a Campo Grande Expo. Médios e grandes agricultores aumentaram os investimentos na agropecuária. Ranger XLS 2.2 4x2 diesel automática modelo 2019, com o maior desconto da categoria para CNPJ e produtor rural, de R$ 151.890 por apenas R$ 116.990, com 5 anos de garantia total, 7 airbags, controle de tração e estabilidade e câmera de ré. E tem mais, plano sazonal com parcelas semestrais para o produtor rural. Consulte Dourados 3416 6.000, Ponta Porã 3431 6611. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A semana em Dourados e região começa com tempo limpo. O dia será de sol com algumas nuvens e não chove. Temperatura máxima de 32 graus. E está mantida a previsão de chuva na próxima quinta-feira. A Cooperalfa, com mais de 50 anos, atua na região do MS com parcerias de suínos e na comercialização de cereais como milho e soja, além de defensivos e fertilizantes. Cooperativa com matriz e filiais em Santa Catarina e unidades também no Rio Grande do Sul, Paraná e no Mato Grosso do Sul, nos municípios de Dourados, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul. Conheça a filial de Dourados na BR-376, na estrada Dourados a Fátima do Sul, quilômetro 7, ou ligue 3489-1785. Solidez, segurança, credibilidade e confiança nos negócios a serviço do homem do campo ao seu alcance. Seja um cooperado. Cooperalfa. Cooperalfa, 50 anos. Cooperar é evoluir. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado pecuário fechou na sexta-feira com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 133 pela arroba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 132 à vista. No friboi, vaca gorda a R$ 123 a prazo e no Brasil Global a R$ 122 à vista. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 28,00 e a de soja a R$ 74,00, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor.
Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção. Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. 5 máquinas de beneficiamento apreendidas por desviar café foram emprestadas a produtores rurais em Muzambinho, Minas Gerais. Os equipamentos foram recolhidos pela Polícia Civil em operações contra fraudes. O empréstimo foi feito aos pequenos cafeicultores, determinado pela Justiça. Agora, os produtores já começam a fazer uso dos equipamentos. Um dos produtores beneficiados pela iniciativa é Israel Ramos. Em sua propriedade, a máquina que separa o grão da casca do café começou a ser usada na semana passada. Ele explicou que o equipamento economiza tempo e dinheiro e que antes essa etapa era feita em outra propriedade vizinha. Médios e grandes agricultores aumentaram os investimentos na agropecuária na safra 2017-2018 na comparação com o ano anterior, nos financiamentos. Os recursos alcançaram 32 bilhões de reais para o financiamento de bens e serviços, cuja repercussão se estende às safras futuras, registrando alta de 31% em relação à safra 2016-2017. O valor disponível era de 38 bilhões. A agropecuária empresarial teve disponibilizada para a safra 2018 crédito oficial de 188 bilhões e 400 milhões, sendo que foram contratados por produtores e cooperativas cerca de 80% do total, ou 149 bilhões. O montante representa acréscimo de 13% em relação à safra anterior, a 2016-2017, quando foram aplicados no setor 132 bilhões. Produtores de milho de Mato Grosso discutiram durante o encerramento do Agro-MT em Cuiabá sobre como valorizar a produção do grão naquele estado. O objetivo é aumentar a produção de etanol para 3 bilhões e 500 milhões de litros nos próximos 5 anos a partir do milho. A produção do milho nesse ano, que deve ser de aproximadamente 26 milhões e 400 mil toneladas, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O volume é 13% menor do que na última safra. Cautela e pesquisas. Essa é a síntese das conclusões que chegaram os mais de 100 técnicos, pesquisadores e produtores que participaram de reunião em Londrina para discutir a ocorrência da estria bacteriana em lavouras de milho do Paraná. O encontro foi promovido pelo Instituto Agronômico do Paraná, o IAPAR. Até agora desconhecida no Brasil, a doença causada por uma bactéria foi detectada em lavouras na região oeste, municípios de Cafelândia, Corbélia, Nova Aurora, Palotina, Santa Teresa do Oeste, Toledo e Ubiratã, também no centro-oeste do Paraná, Campo Mourão e Floresta e no norte paranaense, Londrina, Rolândia, Sertanópolis e Mandaguari. É sem dúvida um problema grave, mas que deve ser tratado com critérios técnicos e sem comoção, afirmou o diretor de pesquisas do IAPAR, Tiago Pellini. De acordo com o fitopatologista Adriano de Paiva Custódio, do IAPAR, a estria bacteriana tem potencial para reduzir a metade a capacidade produtiva de cultivares altamente suscetíveis. Doença de difícil controle, por meio de agroquímicos, a resistência genética é apontada como a melhor estratégia para, no curto prazo, enfrentar o novo problema.
A identificação das cultivares mais suscetíveis atualmente no mercado é a medida mais urgente a se tomar, segundo os participantes da reunião. Na esteira da desinformação e de embates políticos e ideológicos desconectados da realidade agrícola do país, o Brasil vem perdendo a oportunidade de ocupar lugar de mais destaque que merece no cenário mundial do agronegócio. Um dos motivos para que isso ocorra é a falta de entendimento de que a agricultura moderna por parte da maioria da população. A afirmação foi do professor do Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Ulisses Antoniassi. O especialista disse ainda que esse desconhecimento ocorre porque não existe instrução agronômica no que chamou de educação básica, que vai desde o primário até a faculdade. Ele também acusou as redes sociais e a imprensa tradicional de disseminar mitos e bobagens que não têm base científica. A falta de cultura agrícola ajuda a disseminar mitos e bobagens sobre o tema nas mídias tradicionais e nas redes sociais. É constrangedor ver opinião de famosos se posicionando contra ou a favor de práticas agrícolas sem ao menos entender o que elas representam do ponto de vista técnico, social ou econômico, declarou o Antoniassi. Oficinas gratuitas promovidas pelo Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, durante os 5 dias da Campo Grande Expo, propõem capacitar produtores e trabalhadores rurais com atividades relacionadas ao campo. No conteúdo programático, desde o uso de drones em propriedades rurais até a confecção de tralhas. As aulas ocorrerão entre os dias 16 e 20 de julho, durante a Campo Grande Expo, lá na capital do estado, no espaço Terra Nova Eventos, lá na capital. O evento busca fomentar a inovação para os produtores rurais e levar as melhores oportunidades para quem busca sustentabilidade e aumentar a capacidade de produção e renda nas atividades do agronegócio. Além das capacitações do Senar, serão realizadas provas de animais, leilões, treinamentos, palestras e rodas de negócio. Projeto de lei de autoria do deputado federal gaúcho Covatti Filho, coordenador de política agrícola da Frente Parlamentar da Agropecuária, busca modernizar a legislação do crédito rural no Brasil. A medida busca incluir mais transparência e atratividade no setor. De acordo com o deputado, a Lei 4.829 de 1965, que criou o crédito rural, é muito antiga e não acompanhou as modernidades nas transações financeiras. Não se trata de substituição das regras vigentes, que contribuíram de forma significativa ao desenvolvimento econômico do país. O objetivo é tornar o processo de acesso ao crédito rural mais moderno, atrativo e transparente, tanto para as instituições financeiras quanto aos produtores rurais, comentou o deputado. Para as instituições financeiras, os bancos, as operações de crédito são muito complexas e os custos inerentes ao sistema bancário muito caros. Covatti afirmou que a nova lei irá simplificar o processo, levando inúmeros benefícios na tomada de novos financiamentos que farão crescer o meio financeiro e também rural. O projeto está sendo discutido por algumas instituições financeiras, como Banco Central, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, Santander, além de representantes do Ministério da Agricultura e da Casa Civil da Presidência da República. No dia 24 de julho, o Tatersal de Leilões do Parque de Exposições de Maracaju recebe o Fórum Tecnológico da Soja. O evento, realizado pela Fundação Meridional, em parceria com a Embrapa e o Sindicato Rural, levará informações aos agricultores e técnicos sobre o manejo da soja e apresentará novidades do programa de melhoramento genético. Maracaju está no cronograma da Fundação Meridional, que, em parceria com a Embrapa, promove desde o mês de abril a 3ª edição do Fórum Tecnológico da Soja. Importantes temas como nutrição e fertilidade, genética e melhoramento, e manejo e estratégias de controle
para insetos praga serão debatidos durante o evento. Em Mato Grosso do Sul, além de Maracaju, a cidade de Chapadão do Sul também receberá o Fórum Tecnológico da Soja. Parceria entre a Prefeitura de São Gabriel do Oeste, Governo do Estado e a União viabilizou a reestruturação do viveiro maternidade do município, que produz mudas para ajudar na recuperação de áreas degradadas do rio Taquari. O aporte total na estrutura é de R$ 700 mil. O termo de cessão firmado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, a SEMAGRO, com a Prefeitura, permitiu o uso de equipamentos necessários para a estrutura funcionar, entre eles um GPS portátil, máquina de lavar tubetes, condicionador de ar e uma caminhonete. A SEMAGRO avalia que há necessidade de dobrar a capacidade de produção do viveiro, o que justifica o investimento. Serão 30 mil mudas no Estado, será 300 mil reais do Estado para essas ações. O viveiro de São Gabriel do Oeste é o maior produtor de mudas nativas de Mato Grosso do Sul e referência na região Centro-Oeste. A capacidade atual é de produzir até 500 mil mudas por ano. A partir do acordo firmado por meio do IMASul, o Instituto de Meio Ambiente do Estado, e da ANA, Agência Nacional das Águas, espera-se ampliar a capacidade para até 1 milhão de mudas. Diante de uma oferta doméstica menor, as exportações de café verde do Brasil caíram 8,5% na safra 2017-2018 para 26.830.000 sacas, informou o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, que já projeta uma recuperação nos embarques em 2019. Para o presidente do Conselho dos Exportadores de Café, Nelson Carvalhais, esse ano que passou foi atípico em razão do recuo na produção, o que se refletiu nas exportações do maior produtor e exportador global do grão, que é o Brasil. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, anunciou que disponibilizará 20 bilhões e 400 milhões de reais em investimentos para o ano safra 2018-2019, o equivalente a 50% do crédito direcionado ao setor. Também serão disponibilizados 100 milhões para financiamento de custeio, informou também o BNDES. São enquadrados como investimentos financiáveis a construção de armazéns com capacidade de até 6 mil toneladas nas propriedades dos pequenos e médios produtores rurais, a recuperação de reserva legal e de áreas de preservação permanente no âmbito do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, a aquisição de matrizes e reprodutores com registro genealógico e aumento do limite de renda para o enquadramento dos produtores no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, informou ainda o Banco de Fomento. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Debatedores cobraram do governo demarcação de terras de povos ribeirinhos no norte de Minas Gerais. Participantes de audiência pública cobraram do governo a demarcação das terras de povos ribeirinhos que habitam as margens dos rios federais no norte de Minas Gerais. As comissões de Direitos Humanos e de Fiscalização Financeira da Câmara discutiram os direitos territoriais desses povos e criticaram a ausência no debate de representante da Secretaria de Patrimônio da União, SPU. Cabe à SPU promover a regularização fundiária das ocupações de populações que habitam as margens de rios federais, por meio do Termo de Autorização de Uso, a TAU.
O documento é um instrumento prévio à titulação de terra e reconhece o direito à ocupação e à exploração sustentável das áreas de várzeas. De acordo com a Procuradora Regional da República, Eliana Torelli, este é o caso das populações ribeirinhas do norte de Minas Gerais, que preservam a água e fazem um uso ambiental sustentável dos recursos locais. Torelli relatou ainda diversos casos de violência enfrentados pela população. Diante de toda essa situação de violência que a gente tem escutado aqui, e pensando que a solução para isso ela é relativamente simples, então eu acho que nós temos que concentrar os esforços no sentido de que essa área seja efetivamente demarcada pela Secretaria de Patrimônio da União. A trabalhadora rural, Enedina Souza Santos, confirmou às comissões da Câmara que são constantes as ameaças e agressões sofridas pelos ribeirinhos. Vivemos dali e não temos outro lugar para a gente morar, para a gente produzir. Em questão do fazendeiro, a gente recebe ameaças direto, via telefone, via recado de terceiros, fora que eles também entram dentro da própria comunidade, né? Com armas na parte de trás do carro, para poder amedrontar a gente. O procurador de Justiça, Afonso Henrique Teixeira, afirmou que a situação de violência praticada pelos fazendeiros da região vai ser enfrentada pelo Ministério Público. Até que ainda tem institucionalidade e que essa institucionalidade se fará lá presente. Aqui nós temos propriedades públicas sendo utilizadas indevidamente por particulares, porque os responsáveis pela administração desse território público estão sendo omissos. Omissos. Não é só a omissão na emissão de TAUs, não. É a omissão de não tomarem conta daquilo que é patrimônio da União. Então, não é uma boa vontade de atender. Como não tiveram, evidentemente, ao deixar de vir uma reunião tão importante. O deputado Padre João, do PT Mineiro, que solicitou audiência pública, também criticou a ausência de representante da SPU no debate. O parlamentar afirmou que vai requerer a convocação do ministro do Planejamento, Esteves Colnado, para que esclareça a situação de demora na demarcação da área. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente semana para todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.